Bom dia, irmãos. A gloriosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abramos comigo a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 22, a partir do verso 10. Livro da revelação dada ao apóstolo João acerca dos últimos dias. Livro do Apocalipse, capítulo 22, a partir do verso 10. Após a leitura da palavra de Deus, permaneça com a sua Bíblia aberta. Diz o texto sagrado: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Até aqui, a palavra do Senhor. Curve a sua cabeça e ore ao Senhor. Deus eterno, Pai todo-poderoso, Senhor, a sua palavra já foi nessa manhã cantada, Senhor, e orada. Agora, Senhor, por misericórdia, me instrumentaliza esse povo como tua boca, para que a palavra seja pregada. Amém. Abra os corações e ilumina as mentes, Senhor, para que todos aqui recebam de graça o que vem da tua parte, Pai. É o que eu te peço, no nome santo, e lhe agradeço, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados, eu não tenho nenhum receio em afirmar que vivemos os últimos dos últimos dias na terra. Não tenho dúvidas que a igreja do Senhor vive seus últimos momentos antes da gloriosa volta de Jesus. Pois, embora não nos seja dado conhecer o dia e a hora, a nós não é escusado a responsabilidade em ouvir os seus passos, os passos do leão da tribo de Judá, através dos seus sinais. A sua trombeta já começou a tocar, e toca na criação, com o maior desequilíbrio natural já visto. Erupções vulcânicas, como a do monte colombiano Del Ruiz, a matar de uma só vez 23 mil pessoas. Terremotos como o da Turquia, dias atrás, a ceifar a vida até o presente de mais de 50 mil pessoas. O tsunami de Sumatra, na Indonésia, em 2004, ceifando mais de 230 mil pessoas. Todos esses eventos, diz a palavra de Deus, são partes da volta de Jesus, que já está a caminho. A trombeta do Rei Glorioso também se aproxima e pode ser ouvido. E neste sentido, eu trago aos irmãos apenas um dado da história. A possibilidade cada vez mais real e iminente de uma guerra nuclear, com potencial nunca visto antes na história, de devastar o planeta inteiro pelo fogo. Notícia do jornal O Tempo, de 23 de fevereiro, abro aspas. Vladimir Putin também disse que dará atenção à tríade nuclear, jargão para os 3 meios de emprego de ogivas nucleares: mísseis em solo, bombardeiros e submarinos. Notícias como essa, irmãos,
é o som cada vez mais audível da volta de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A trombeta de Deus também se ouve através da igreja visível, da igreja aparente, que se dá na apostasia crescente, no profundo declínio espiritual, geração a geração, no esfriamento do amor e na ausência de fé, principalmente na malícia semeada pelos filhos da ira, que engordam de forma fitness, instagramável, para o grande dia do Senhor, o dia da sua ira, em que serão ceifados num juízo sem misericórdia. A nós, contudo, lavados no sangue do Cordeiro, a trombeta da criação, a trombeta da igreja visível apóstata, revelam um dia glorioso. Amém. A nós, contudo, o que seria sinal de terror e pânico, é motivo de alegria e de louvor. A nós que lavamos nossas vestes no sangue do Cordeiro, somos chamados pela palavra de Deus, bem-aventurados, e dessa forma podemos olhar para o alto sem nenhum temor, porque a nossa redenção se aproxima. A nós, que lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, está dado pela palavra, que enquanto o sol se converter em trevas e a lua em sangue, nossos filhos e filhas profetizarão, nossos velhos sonharão, e até sobre toda a carne será derramado o Espírito Santo do Senhor, porque bem guardados estarão os que forem salvos, e entre os sobreviventes desse grande dia, aqueles que o Senhor tem chamado. Enquanto o mundo vai se destruindo, Deus derrama o seu Espírito poderosamente sobre o seu povo, trazendo vida espiritual abundante, onde antes havia um profundo declínio, tédio, angústia e apatia. Enquanto Satanás bebe diariamente o sangue da violência, o povo de Deus toma consciência dos seus erros e confessa chorando os seus pecados, para assim, e somente assim, ser renovado. Enquanto a trombeta sinaliza morte para quem está morto, Deus troca o coração dos seus, colocando um clamor por perdão, uma disposição a mudar de vida e assim viver somente para a glória de Deus. Amém. Enquanto a desgraça se abate como guilhotina no pescoço dos maus, Deus restaura, renova, dá autoridade e poder para testemunharmos a Cristo. Dá ousadia para enfrentar os inimigos, dá grande poder para anunciar a verdade que é a verdade do Evangelho, e capacidade para, se preciso for, sofrermos um martírio em nome de Jesus. Diante de tudo o que eu disse até aqui, eu quero apregoar a esta igreja nessa manhã o ano favorável de Deus sobre cada vida aqui presente. Amém. Mesmo em meio ao caos glorioso que revela a volta do nosso Salvador, eu quero pregar que estamos todos no vale da decisão, profetizado por Joel. Todos necessitados do poder de Deus para sair desta manhã vencendo e para continuar a vencer. Preparai para a guerra, igreja do Senhor. Que todos os homens e mulheres se apresentem para os últimos dias que já estão transcorrendo, prontos. Transformemos todos nesta manhã as nossas relhas de arado em espada. E o fraco diga: eu sou forte. E o fraco diga: eu sou forte, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ao texto.
Verso 10, acompanhe comigo a palavra de Deus. Versão revista e atualizada. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Na versão transformadora nós lemos o mesmo texto assim. Em seguida disse: não lacre com um selo as palavras proféticas deste livro, porque o tempo está próximo. Numa tradução ainda mais atual, nós lemos: não faça segredo das palavras deste livro. O grande teólogo norte-americano Warren Wiersbe, comentando esse verso, diz que é necessário, sobretudo nesses dias maus, pregar sobre a volta de Jesus. E aqui eu deixo ele falar, abro aspas, porque a igreja espera a volta de Cristo desde o tempo dos apóstolos, e o Senhor ainda não veio. Mas, quando as profecias de João começarem a se cumprir, tudo acontecerá rapidamente, pois não haverá qualquer atraso. Jesus está voltando, igreja. Não devemos esconder essa verdade. Jesus está voltando, não devemos selar, não devemos fechar, não devemos silenciar o livro dos livros nesse aspecto. Jesus está voltando e não devemos fazer segredo das palavras desta profecia, pois ainda no Velho Testamento, o Espírito de Deus dá ao profeta Daniel, no capítulo 12, verso 4, tu, porém, Daniel, encerra, fecha as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Mas, agora, chegado o tempo do fim, o mesmo Espírito de Deus diz a João: pregue a volta do Senhor Jesus Cristo. Quem poderá nessa manhã glorificar a Deus por isso? Amém, amém, glória a Deus. A mensagem do Apocalipse, o livro da revelação, como o seu próprio nome diz, deve ser revelada aos povos. Diferente do profeta Daniel, que foi exortado a preservar em segredo o que lhe fora revelado, por se tratar de dias ainda muito distantes, o apóstolo João é exortado a anunciar a mensagem do fim iminente à igreja e perante o mundo inteiro. O pastor e teólogo Adolf Pohl, meditando sobre essa passagem, ele nos diz, abre aspas, um cristianismo que deixa o último livro da Bíblia repousando entre as duas capas do volume é, sem sabê-lo, cego, alienado do mundo e ridículo. Quantos de nós pode estar vivendo vidas ridículas, porque alienados da trombeta do juízo fatal de Deus? Quantos de nós, por outro lado, pode estar afundado em preocupações e temores, quando o Espírito Santo promete a quem pede renovação e poder sem medida para vencer e superar qualquer obstáculo? O verso 11 nos diz o seguinte, versão revista e atualizada: continue injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Uma outra versão mais contemporânea diz o seguinte, que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. Uma leitura apressada desse verso, superficial, poderia sugerir que Deus não deseja que os homens se arrependam e mudem os seus maus caminhos. Não, de forma alguma essa é a leitura real desse texto.
Esse verso deve ser lido à luz do entendimento que a volta de Jesus é sem demora, iminente, que está a ponto de acontecer, e agora notem, e será tão rápida, subitamente, que não haverá tempo para mudanças graduais de caráter, mudança de hábitos arraigados e a espera de frutos de arrependimento. Decisões determinam caráter, e um caráter regenerado, habitado pelo Espírito Santo, determina o destino. No verso 11, se apresenta, amada igreja do Senhor, o chamado, a última e mais severa forma de chamado ao arrependimento na Bíblia. Depois de ler o livro da Revelação, o Apocalipse, conclamar o povo a buscar a renovação, João levará as últimas consequências, a frase que Jesus diz à igreja de Laodiceia: quem dera fosses frio ou quente, quem dera fosses frio ou quente, pois aquele que ferve no fogo santificador do Espírito é chamado agora por João a encandecer, a queimar perante aquele que tem fogo nos olhos, iluminando o mundo e aquecendo os corações pelo testemunho de Cristo nos lábios. Por outro lado, quem é frio nesses últimos dias, por sua vez, é chamado definitivamente, nesses dias que vivemos, em benefício da clareza de decisão que todos nós devemos assumir, a tomar a sua posição de cadáver frio e morto. O verso 11, portanto, nos desafia em duas circunstâncias. Desafio que é lançado à igreja hoje. O primeiro deles, desafia os convertidos. Nós, entre os quais alguns apenas bons são chamados a serem ótimos, e aqueles que são ótimos a serem excelentes, que o santo continue a santificar-se. Por outro lado, o verso desafia o obstinado no pecado a praticar sua injustiça até o fim, tornando-o exatamente aquilo que ele é, sem disfarces, sem vida dupla, sem cochear na adoração de dois senhores. João deixa aqui claro que, em vista de advertências como esta que ele faz, Deus permitirá que o obstinado encontre sua obstinação com todas as suas consequências. Continue o imundo ainda sendo imundo. Os versos 12 e 13, sigamos na exposição. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A tradução direta desse verso é: eu, Jesus Cristo, venho brevemente. Eu, Jesus Cristo, venho rapidamente. Comigo está a recompensa a cada um por suas obras. E na segunda parte do verso 12, há um tema doutrinário extremamente negligenciado nos púlpitos contemporâneos. A saber, e guardem muito bem isso, que a salvação é sim pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, mas o julgamento é pelas obras. Como diz um dos maiores especialistas no livro do Apocalipse, Grant Osborne, não se trata de advogar qualquer possibilidade de justificação pelas obras, não é isso que se está a tratar, mas em entender e temer que aquilo que fazemos em vida cairá sobre nossas cabeças para bem ou mal na eternidade. Entender principalmente que ninguém escapará das consequências dos seus atos, sejam eles bons para boa recompensa
ou maus para má recompensa. Deus pagará ao homem conforme a sua obra. Provérbios, capítulo 24, verso 12. O galardão, portanto, como recompensa em sentido amplo, não indica necessariamente e somente a recompensa positiva que o salvo terá por tudo aquilo que sofreu, sacrificou e renunciou. Mas, nesse contexto, onde lemos todo o capítulo, em que santos e ímpios são citados, a recompensa também adquire a forma de punição aos maus, pois os maus também serão recompensados na sua justa medida de maldade. Em resumo, recompensa em glória misteriosa a nós, salvos em Cristo Jesus. Recompensa em punição trágica aos condenados. E agora, dando sequência ao texto, o verso 14 é o pressuposto central, sobre maneira excelente, das promessas de renovação e avivamento da igreja nos últimos dias. Leamos mais uma vez. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Essa bem-aventurança no livro do Apocalipse é a 7ª bem-aventurança apresentada. Por ser a 7ª, é a que completa e abarca as demais, representando assim a perfeição que remete ao Deus Todo-Poderoso. Lavar as suas vestiduras indica uma vida de avivamento espiritual, uma vida de contínua busca da libertação deste mundo e a experiência de viver de modo puro diante de Deus. A base da renovação e do avivamento do povo de Deus está, portanto, nas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, uma vida lavada no sangue de Jesus. Cristo aqui dá àquele que lava as suas vestes em seu sangue uma nova autoridade, um novo poder. Dirá Jesus no Apocalipse que aqueles que lavam as suas vestes no sangue vertido na cruz recebem gratuitamente e de forma imediata autoridade e poder sobre as nações para pregar o Evangelho. Autoridade e poder sobre as hostes demoníacas. Autoridade e poder sobre a árvore da vida, para assim viver eternamente. Autoridade e poder sobre a morte. Autoridade e poder para entrar de cabeça erguida pelas portas da Nova Jerusalém. Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro recebem, portanto, autoridade e poder para o avivamento do povo de Deus, que vem através desse clamor por purificação. A purificação que vem do arrependimento verdadeiro, que vem de uma humildade radical, em lágrimas. Purificação que leva à mudança de vida. Purificação que nos conduz ao amor pelas Escrituras. Purificação que nos faz amar os perdidos. Purificação que nos faz amar a casa do Senhor. Purificação que produz zelo missionário. Purificação que vem através de fervente oração. O profeta Isaías, Igreja do Senhor, diz que nos últimos dias, os dias em que nós vivemos, o Espírito não se apartará de nós. Amém. Nós, os que lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Diz o profeta, inspirado por Deus, que esse Espírito não se apartará nem de nós,
nem de nossos filhos, nem dos filhos de nossos filhos, desde agora e para todo sempre. Amém. E uma vez derramado do alto, diz o profeta Isaías, o deserto, qualquer deserto, se tornará pomar em sua vida. Amém. Amém. E a justiça, sempiterna e perene, habitará nesse pomar eternamente. Amém. E o efeito dessa justiça sobre cada um de nós aqui, nessa manhã, será repouso e segurança para sempre, sempre, sempre. Louvado Amém, seja amém. o nome Glória do a Senhor. Deus. O profeta Ezequiel vai dizer ainda, acerca dos dias que estamos vivendo, que aquele que clamar e buscá-lo em espírito fervente de oração, ante a purificação dos seus pecados, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que clamarem em nome de Jesus, nesses últimos dias, Deus colocará o seu espírito nele. Amém. E fará com que cada um destes andem nos seus estatutos. Amém. E Ezequiel arremata essa profecia dizendo o seguinte, que esse povo, regenerado, habitado e enchido pelo Espírito Santo, será o povo de Deus, e Ele, o nosso Deus. Só assim, regenerados pelo Espírito Santo, habitados pelo Espírito Santo, santificados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, é que nós podemos ler todos juntos, é que podemos dizer, guiados pelo Espírito Santo, a qualquer tempo, vem, Senhor Jesus. Amém. Aquele Amém. que Glória tem a Deus. sede, venha. Sim, E Deus. quem quiser, receba de graça a água da vida. Vem, Senhor Jesus, aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça, nesta manhã, Amém. a água da vida. Amém. Louvado Amém. seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé e oremos ao Senhor, clamando mais uma vez, antes de encerrarmos a nossa mensagem, por espírito de renovação, por avivamento na igreja, para que cada um nesses dias maus possa sustentar a sua fé e crescer poderosamente, mesmo nas dificuldades. Amém. Curva a sua cabeça.